Olá, pessoal, mais uma aulinha. Nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. Esse mandamento, tudo que eu falei no mandamento, no sexto mandamento, vale para esse daqui. Qual que é o grande diferencial desse mandamento, né? Que tem a ver também com o sexto, mas enfim. É você não alimentar desejo impuro por pessoa que não te pertence. Então, se você é casado ou casada, você não ficar tendo aí pensamentos, fantasias sexuais com pessoas que não são o seu marido, a sua esposa, né? Além de você estar atraindo essa pessoa por pensamento, atraindo o seu marido, a sua esposa por pensamento, você está, de alguma maneira, usando no pensamento aquela pessoa que você está desejando. E o problema disso é o quê? É que, de alguma maneira, quando a gente pensa muito, né, em algum momento aquele pensamento pode se transformar em ação. Então, por exemplo, vamos supor, eu sou casada e não tá bem o meu casamento e eu tenho um cara bonitão lá no meu trabalho, que eu tô sempre de olho, e eu fico ali alimentando pensamentos com esse cara. Pode ser que em algum momento isso se transforme em realidade, né? Pode ser que em algum momento eu dê brecha ali, eu fiquei tanto pensando naquilo que eu dê brecha para uma traição. Então, a traição ela não acontece só no ato, ela também acontece por pensamento. Então, esse mandamento foca muito nesse ponto. Eu até sugiro assim que os casais que têm esse problema de começar a fantasiar a esposa ou a mulher ou o marido ficar fantasiando com outras pessoas, será que qual que é a raiz disso, né? Será que alguma coisa não tá bem? O que tá fazendo você não se sentir mais atraído pelo seu marido? Você não se sentir mais atraído pela sua esposa? Então é bom assim investigar a raiz disso, né? Em vez de simplesmente passar aí um caminhão de concreto e seguir a vida. E também esse mandamento coloca a questão de não ficar alimentando esse tipo de pensamento por pessoa ainda que não é o seu esposo ou a sua esposa, né? Então, sei lá, sou solteiro e fico fantasiando aí várias coisas com vários caras, né? Também é ruim, porque o momento que eu tiver no meu casamento de não tá as coisas bem, eu vou ter o hábito de ficar fantasiando com pessoas que não são ali o meu cônjuge, né? Então, guarda um pouco essa fantasia, espera aí, no momento certo, vamos ver que as coisas vão acontecer na realidade, né? Não no pensamento. Algo que é importante a gente mencionar, que eu acho que é legal retomar, que eu falei no sexto mandamento, é que assim, uma coisa que precisa ficar claro. Desejo sexual, atração sexual, sentimentos, isso não é errado, né? Não, é normal você se sentir atraído sexualmente por alguém, é normal, é bom, né? Deus criou a gente dessa maneira. Você sentir desejo sexual, você sentir que gosta de uma pessoa, isso é ótimo, é excelente. Deus criou a gente assim. Só que o modo como a gente vai usar esses desejos, esses sentimentos, essa sexualidade, é que precisa estar sob a nossa razão, sob a nossa razão. Então, a gente não tem controle sobre os nossos desejos sexuais, os nossos sentimentos, mas a gente tem controle sobre as nossas ações. Então, você começar a sentir alguma coisa, a desejar, ter pensamentos, você dá vazão a isso, você alimentar esses pensamentos, que é o problema, né? Então, tenha um pouco de discernimento. Aí entra a questão do equilíbrio, de você pensar sempre quando você tiver esse desejo sexual, essa atração sexual, esses sentimentos, né, no caso de quem é solteiro principalmente, de dar uma peneirada e pensar, falar, olha, mas isso daqui, eu tô ordenando isso, eu realmente tô sentindo isso pra uma pessoa que eu quero ter um relacionamento sólido, ou eu só quero, só tô sentindo isso momentaneamente, eu não quero ter um relacionamento com essa pessoa, tô alimentando aqui, mas enfim, mas não vai virar nada, tô só objetificando essa pessoa, então é bom também ter essa peneira. Quem é casado, obviamente, ordenar esses pensamentos, esses desejos pro marido, pra esposa, né, não ficar pensando em outras pessoas, traindo o seu marido ou a sua esposa por pensamento. Uma dúvida que surge muito nesse mandamento é com os adolescentes, quando eu dava catequese para adolescente, eles perguntavam, mas é errado, né, ficar com alguém, dar uns beijos e nunca mais ver a pessoa? Então, acho que a gente tem que pensar assim, se você enxerga, né, a dignidade daquela pessoa, que aquela pessoa foi feita à imagem e semelhança de Deus como você, será que é certo você objetificar essa pessoa, usar essa pessoa só para alimentar o desejo sexual que você tem, o sentimento que você tem e depois dar tchau e nunca mais ver essa pessoa? Então, acho que isso que é o grande ponto, é pensar nesse sentido. Agora, é diferente você começar a sair com uma pessoa porque você tem intenção de namorar aquela pessoa, quem sabe se der certo construir uma família um dia. Então, se ali você tá saindo com aquela pessoa
conhecendo aquela pessoa porque você quer constituir algum tipo de relacionamento com essa pessoa, aí é outra coisa você beijar essa pessoa e não tem pecado nenhum. Agora, se você só tá beijando essa pessoa para nunca mais ver, só para alimentar ali um desejo momentâneo, aí sim, obviamente é pecado. Você tá meio que objetificando alguém, né? E alimentando o seu próprio egocentrismo, egoísmo, alimentando, enfim, alimentando uma sexualidade desordenada. Então, nesse mandamento também é importante a gente, nesse sentido, é importante a gente tomar um pouco de cuidado com o que a gente vê, né? Então, filme, música, cartaz, não é que, agora eu não posso ver mais nada. Não, mas tipo assim, cada pessoa é de um jeito. Então, tem gente que às vezes vai ter determinados filmes, determinadas conversas, determinadas músicas que vão deixar aquela pessoa, alimentar naquela pessoa um desordenamento da própria sexualidade, né? Então, às vezes, uma cena de um filme mostrando ali uma relação sexual já vai deixar a pessoa ali pensando em várias coisas. Então, tomar um pouco de cuidado com isso, né? De dar uma peneirada nas coisas que a gente vê, nas coisas que a gente ouve, para não deixar que essas questões culturais também acabem influenciando negativamente a visão que a gente tem sobre o ser humano, né? Que de alguma maneira ou outra isso corrói a visão de olhar o ser humano como alguém com dignidade, de olhar a outra pessoa como uma pessoa e não como um animal que vai satisfazer as minhas necessidades, sabe? Então ter um pouco também de peneira em relação a isso. Se vocês ficaram com dúvidas, deixa nos comentários e nos vemos na próxima e última aula sobre os 10 mandamentos.